Você acorda cansado, arrasta o corpo até o café, pega o celular antes mesmo de levantar da cama e passa os primeiros 30 minutos do dia reagindo ao mundo em vez de comandá-lo. Você sabe disso. Sabe que está perdendo a batalha mais importante do dia antes mesmo dela começar. E se eu te dissesse que o problema nunca foi falta de força de vontade? O problema é que você nunca aprendeu o código que os guerreiros mais disciplinados da história usavam para transformar a manhã em forja de caráter. Existe um sistema criado há séculos no Japão, testado em campos de batalha e dojos, que transforma as primeiras horas do dia em alicerce de uma vida inteira. Não é sobre acordar às 5 da manhã. Não é sobre rotina de bilionário. É sobre 5 rituais microscópicos que constroem identidade de guerreiro, um amanhecer de cada vez. Antes de revelar esses 5 hábitos, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo e me contar nos comentários. Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Seja honesto. Escreva aí embaixo. Quando você escreve publicamente, você cria compromisso. E compromisso é o primeiro passo para a transformação. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1612. Nas montanhas ao norte de Kyoto, um jovem samurai chamado Kenji acordava todos os dias 2 horas antes do sol nascer. Ele não tinha despertador. Não tinha motivação externa, não tinha ninguém cobrando. Kenji acordava porque havia feito uma promessa para si mesmo, dominar a espada antes de dominar o dia. Ele vivia sozinho em uma cabana de madeira, sem luxos, sem distrações. A rotina era simples e brutal. Acordar, lavar o rosto com água gelada do riacho, sentar em silêncio por 20 minutos, treinar 1000 cortes antes do café da manhã, comer metade do que o corpo pedia e só então começar o dia. Kenji não era o samurai mais talentoso de sua geração. Não era o mais forte, não era o mais rápido. Mas aos 34 anos, ele havia vencido 47 duelos sem perder um único. Quando perguntaram ao velho mestre do dojo como Kenji havia se tornado invencível, ele respondeu com uma frase que mudaria tudo. Kenji não vence os duelos à tarde. Ele vence os duelos de manhã. Quem domina a manhã, domina a mente. Quem domina a mente, domina a lâmina. Essa frase carrega um sistema, um código. 5 princípios que Kenji aplicava todas as manhãs e que transformaram um garoto comum em lenda. Esses princípios têm nomes. Eles foram passados de mestre para discípulo por gerações, e hoje você vai aprender cada um deles. O primeiro princípio se chama Mesame no Jirei, a cerimônia do despertar. Não é sobre acordar cedo, é sobre acordar com intenção. Kenji nunca acordava e ficava deitado pensando. Ele nunca pegava nada antes de tocar o chão. O corpo levantava e a mente seguia, sem negociação. Sem mais 5 minutos, sem checar mensagens. O despertar era um ato de comando, não de reação. Pesquisadores da Universidade de Tóquio estudaram monges zen que praticam mesame no jirei há décadas e descobriram algo fascinante. O cérebro de quem levanta imediatamente ao acordar, sem hesitação, desenvolve maior controle sobre o córtex pré-frontal, a região responsável por decisões e disciplina. Traduzindo, você treina comando sobre si mesmo no primeiro segundo do dia, e esse comando se espalha por todas as horas seguintes. Aqui está o que Kenji fazia. Ao acordar, ele colocava os pés no chão e dizia em voz alta: "Eu comando este dia." 3 palavras, nada mais. Ele não meditava sobre elas, não refletia, apenas dizia e levantava. O corpo obedecia à mente, e a mente obedecia à intenção. Isso é mesame no jirei. Você não acorda para o dia, você acorda e toma o dia. Agora pense na sua manhã. Você acorda e o que faz? Pega o celular, checa e-mail, rola feed. Você entrega o comando do seu dia para algoritmos e notificações antes mesmo de respirar fundo. Você reage.
Kendi comandava. Essa é a diferença entre um guerreiro e alguém que vive no piloto automático. Mesame no Jirei não exige esforço sobre-humano. Exige uma decisão microscópica, levantar imediatamente ao acordar e dizer uma frase de comando. Só isso. Mas essa decisão muda tudo. O segundo princípio se chama Misoji, purificação pelo frio. Kendi caminhava até o riacho e lavava o rosto, o pescoço e os braços com água gelada. Não era banho completo. Eram 30 segundos de contato com o frio. 30 segundos que acordavam cada célula do corpo. Misoji não é sobre higiene. É sobre choque intencional. É sobre ensinar o corpo que desconforto é combustível, não inimigo. Um neurocientista da Universidade de Stanford, chamado Andrew Huberman, estudou o impacto do frio nas primeiras horas do dia e descobriu que exposição breve à água fria aumenta dopamina em até 250% por horas. Dopamina é o neurotransmissor da motivação, do foco e da ação. Kendi não sabia disso, mas sentia. Ele saía do riacho com a mente afiada como lâmina. Você não precisa de riacho. Você precisa de 30 segundos de água fria no rosto e nos braços ao acordar. Antes do café. Antes de qualquer tela. Antes de qualquer conforto. O frio acorda o sistema nervoso e diz ao cérebro: estamos vivos. Estamos alertas. Estamos prontos. Misoji é o segundo comando do dia. O primeiro foi levantar. O segundo é acordar completamente. Sem negociação. Sem vou fazer depois. Agora. O terceiro princípio se chama Mokuzo. Silêncio sentado. Depois do frio, Kendi sentava no chão de madeira da cabana, de frente para a janela, e ficava em silêncio por 20 minutos. Ele não meditava no sentido moderno. Não repetia mantras. Não visualizava objetivos. Ele apenas sentava e observava a respiração. Nada mais. Mokuzo não é meditação para relaxar. É meditação para fortalecer. É treino de atenção. Kendi sabia que a batalha real não acontece com espadas. Acontece na mente. E a mente que não consegue ficar quieta por 20 minutos é mente que será arrastada por qualquer distração, qualquer medo, qualquer impulso. Pesquisadores da Universidade de Harvard monitoraram o cérebro de praticantes de Mokuzo e descobriram que 20 minutos de silêncio sentado, observando apenas a respiração, aumentam a densidade de massa cinzenta no hipocampo, região ligada à memória e controle emocional, e reduzem atividade na amígdala, centro do medo e da ansiedade. Traduzindo, você fica mais calmo e mais focado ao mesmo tempo. Kendi não precisava de ciência. Ele sentia o efeito. Depois de Mokuzo, a mente estava clara, sem ruído, sem pressa, pronta para o treino. Aqui está o que você vai fazer. Depois da água fria, sente no chão ou em uma cadeira, coluna reta, mãos no colo, olhos fechados. Respire fundo pelo nariz, solte pela boca. Conte até 20 respirações. Se a mente vagar, traga de volta para a respiração, sem julgamento, sem frustração. Apenas observe 20 respirações. Isso leva entre 5 e 10 minutos. Não é sobre esvaziar a mente, é sobre treinar a mente para voltar ao comando quando ela se distrai. Mokuzo é o terceiro comando do dia. Você levantou, você acordou, agora você centra. O quarto princípio se chama Keiko, treino antes da vida. Kendi não tomava café antes de treinar. Ele não lia, não planejava o dia. Ele treinava 1000 cortes com a espada de madeira, sempre os mesmos movimentos, sempre a mesma sequência, sempre antes de qualquer outra atividade. Keiko não é sobre melhorar a habilidade, é sobre provar comando, é sobre dizer ao corpo: você faz o que eu mando, não o que você quer. Kendi não treinava quando estava motivado, ele treinava porque havia decidido treinar. Motivação é combustível que acaba, identidade é estrutura que sustenta. Um pesquisador da Universidade de Oxford estudou atletas de elite e descobriu que o diferencial entre os melhores e os medianos
não é talento, é automaticidade. Automaticidade é quando o corpo executa sem negociação interna. Você não pensa, você faz. Keiko constrói automaticidade. Todo dia, mesma hora, mesma ação. O corpo aprende. De manhã, eu treino. Sem discussão. E quando o corpo aprende isso, a mente para de resistir. A resistência morre. A ação flui. Você não precisa de espada. Você precisa de uma ação física que exija esforço. Pode ser flexões, pode ser agachamentos, pode ser alongamento, pode ser caminhada de 10 minutos. O que importa não é o tipo de treino. O que importa é que você faça antes de qualquer conforto, antes do café, antes do celular, antes de sentar. Keiko é o quarto comando do dia. Você levantou, você acordou, você centrou. Agora você move. E quando você move o corpo antes da mente pedir, você prova para si mesmo: eu comando. Eu não obedeço impulsos. Eu crio ação. O quinto princípio se chama Hara Hati Bun-me. Comer até 80% da saciedade. Kendi preparava arroz, peixe seco e chá verde. Comida simples, sem açúcar, sem exagero. Ele comia devagar, mastigava cada porção 30 vezes e parava antes de se sentir cheio. Hara Hati Bun-me não é dieta, é disciplina aplicada ao apetite. É ensinar o corpo que ele não comanda. Você comanda. Kendi sabia que guerreiro com barriga cheia é guerreiro lento. Mente pesada. Reflexos embotados. Ele comia para sustentar, não para satisfazer. Pesquisadores da Universidade de Okinawa, região do Japão com maior concentração de centenários do mundo, estudaram Hara Hati Bun-me por décadas e descobriram que comer até 80% da saciedade reduz inflamação, melhora a clareza mental e aumenta a longevidade. O corpo gasta menos energia digerindo e mais energia pensando, movendo, criando. Kendi sentia isso. Depois do café da manhã, ele estava alerta. Não sonolento, não pesado. Pronto. Aqui está o que você vai fazer. No café da manhã, prepare comida de verdade. Nada processado, nada açucarado. Coma devagar. Mastigue 30 vezes cada garfada. E quando você sentir que está 80% satisfeito, pare. Deixe o prato. Levante da mesa. Não é sobre passar fome. É sobre parar antes do excesso. Hara Hati Bun-me é o quinto comando do dia. Você levantou. Você acordou. Você centrou. Você moveu. Agora você nutre com controle. E quando você controla o apetite, você prova que nenhum impulso é mais forte que sua decisão. Agora vamos conectar os 5 princípios. Mesame no Girei, Misogi, Mokuzo, Keiko, Hara Hati Bun-me. Esses não são hábitos isolados. São elos de uma corrente. Cada um prepara o próximo. Você levanta com comando. Você acorda com frio. Você centra com silêncio. Você move com treino. Você nutre com disciplina. E quando você termina o quinto princípio, já são 2 horas desde que acordou. 2 horas em que você comandou cada segundo. 2 horas em que você não reagiu a nada externo. 2 horas em que você forjou identidade de guerreiro. Kendi fazia isso todos os dias, sem exceção. Chuva, frio, calor, dor. Ele acordava e executava os 5 princípios. E sabe o que aconteceu? Depois de 3 meses, ele não precisava mais de esforço. O corpo acordava sozinho. A mente não resistia ao frio. O silêncio era natural. O treino era automático. O apetite estava calibrado. Kendi havia se tornado o sistema. Ele não seguia os princípios. Ele era os princípios. Mas houve um dia em que tudo quase desmoronou. Kendi adoeceu. Febre alta. Corpo fraco. Ele acordou e sentiu que não conseguiria levantar. A mente disse: descanse. Você merece. E ele quase obedeceu. Quase. Mas então lembrou do velho mestre. Lembrou da frase: quem domina amanhã, domina a mente. E Kendi entendeu. Não era sobre estar bem. Era sobre ser consistente. Ele levantou. Lavou o rosto com água fria. Sentou em silêncio.
fez 100 cortes em vez de 1000, comeu metade do arroz e voltou para a cama. Ele não executou os princípios perfeitamente, mas executou. E isso mudou tudo. Porque aqui está a verdade que queima. Consistência não é sobre nunca falhar. É sobre nunca desistir. Kendi aprendeu que a diferença entre tropeçar e cair é simples. Tropeçar é quando você falha e volta. Cair é quando você falha e para. Kendi tropeçou e voltou. E no dia seguinte estava mais forte. A febre passou. O corpo se recuperou. E os 5 princípios continuaram. Porque ele havia provado para si mesmo: eu não sou perfeito, mas sou consistente. Agora vamos falar de você. Você não é samurai. Você não vive em cabana. Você não treina espada. Mas você enfrenta batalhas todos os dias. Batalha contra a procrastinação. Batalha contra a distração. Batalha contra a versão de você que quer desistir. E essas batalhas são vencidas ou perdidas nas primeiras 2 horas do dia. Se você acorda e reage, você já perdeu. Se você acorda e comanda, você já venceu. Os 5 princípios que Kendi usava não são exclusivos de samurais. São universais. Qualquer pessoa pode aplicá-los. Qualquer pessoa pode transformar amanhã em forja. Mas tem um problema. A maioria das pessoas vai ler isso, vai achar inspirador, vai dizer: vou começar amanhã, e nunca vai começar. Por quê? Porque transformação não acontece por inspiração, acontece por compromisso. E compromisso começa com uma ação microscópica. Aqui está o que você vai fazer. Não tente aplicar os 5 princípios amanhã. Você vai falhar. Vai ser pesado demais. Vai desistir no 3º dia. Em vez disso, escolha um princípio, apenas um, e faça ele por 14 dias seguidos, sem exceção. Escolha o mais simples para você. Pode ser Mesame no Jirei, levantar imediatamente ao acordar e dizer: eu comando este dia. Pode ser Misoji, 30 segundos de água fria no rosto. Pode ser Mokuzo, 20 respirações sentado. Pode ser Keiko, 10 flexões antes do café. Pode ser Hara Hati Bunmi, parar de comer antes de ficar cheio. Escolha um. Faça por 14 dias. E quando você completar 14 dias, adicione o 2º princípio. E assim por diante. Por que 14 dias? Porque 14 dias é tempo suficiente para o corpo começar a automatizar. E curto o suficiente para a mente não desistir. Pesquisadores da Universidade College London estudaram formação de hábitos e descobriram que ações simples levam em média 18 dias para se tornarem automáticas. Kendi não sabia disso, mas vivia isso. Ele sabia que repetição transforma esforço em identidade. Agora vem a parte mais importante. Quando você escolher seu princípio, escreva aí embaixo nos comentários. Escreva assim: eu vou fazer princípio por 14 dias, começando amanhã. Seja específico, seja público. Porque quando você escreve publicamente, você cria compromisso social. E compromisso social é uma das forças mais poderosas para a mudança de comportamento. Eu leio cada comentário e vou voltar em 14 dias para ver quem cumpriu. Não para julgar, para celebrar. Porque cada pessoa que cumpre prova que o sistema funciona. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com Kendi. Aos 47 anos, ele se aposentou dos duelos. Não porque perdeu, porque não havia mais ninguém para desafiar. Ele abriu um dojo e começou a ensinar. E sabe qual era a primeira lição que ele dava para todo aluno novo? Não venha aqui para aprender a lutar. Venha aqui para aprender a acordar. Os alunos ficavam confusos. Mestre, eu vim aprender espada. E Kendi respondia: a espada é consequência. Amanhã é causa. Domine amanhã e você dominará qualquer coisa. Ele ensinava os 5 princípios: Mesame no Jirei, Misoji, Mokuzo, Keiko, Hara Hati Bunme. E observava. A maioria desistia na primeira semana. Alguns duravam 1 mês. Mas os que ficavam, os que aplicavam os princípios todos os dias por 6 meses, 1 ano, esses se tornavam invencíveis. Não porque eram talentosos,
porque eram consistentes, e consistência é a habilidade mais rara e mais poderosa que existe. Kendi morreu aos 89 anos. No último dia de vida, ele acordou, lavou o rosto com água fria, sentou em silêncio, fez 10 cortes lentos com a espada de madeira, comeu arroz até 80% da saciedade e voltou para a cama. Ele executou os 5 princípios até o último dia, porque para ele não eram hábitos, eram identidade. Ele não era um homem que fazia essas coisas, ele era essas coisas. Agora a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo, achar inspirador e não fazer nada. Ou você pode escolher um princípio, escrever nos comentários e começar amanhã. A diferença entre essas duas escolhas é a diferença entre admirar guerreiros e se tornar um. Kendi não nasceu disciplinado. Ele se tornou disciplinado. Uma manhã de cada vez. Um princípio de cada vez. Uma decisão microscópica de cada vez. E você pode fazer o mesmo. Os 5 princípios estão aí. Mesame no direi. Levante imediatamente e declare comando. Misogi. 30 segundos de água fria. Mokuzo. 20 respirações em silêncio. Keiko. Movimento físico antes de qualquer conforto. Hara Hatibun. Me. Coma até 80% da saciedade. Escolha um. Faça por 14 dias. Escreva nos comentários. E prove para você mesmo que você consegue manter uma promessa consigo mesmo. Porque no final, não é sobre os princípios. É sobre quem você se torna ao segui-los. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, escreva nos comentários qual princípio você vai começar amanhã. Eu vou ler. Eu vou lembrar. E em 14 dias, eu quero saber. Você cumpriu? A escolha é sua. Mas o tempo está passando. E amanhã de amanhã já está chegando. O caminho é antigo. O caminho funciona. Agora vá e comece.